de secretário. E a Constituição, ela veda equiparação e vinculação, vamos dizer assim, para vencimento. Outra situação é dos salários majorados a um salário mínimo. Ou seja, a prefeitura, todos sabem que não vem dando reajuste. Aí o que acontece? Quando chega em 1º de janeiro, para não ter, no seu quadro, servidores com salário básico inferior ao salário mínimo, a prefeitura equiparava ao salário mínimo. Isso foi, de certa forma, foi considerado errado pelo Tribunal de Contas. E mais 3 situações falam basicamente sobre a acumulação de cargos, coisa que até o vereador Ricardo andou questionando, o vereador Celso também questionou a prefeitura e parece que foi respondido. O grande problema é que, mais uma vez, o Executivo deixou que os processos corressem, de certa forma, a revelia, de certa forma, oculto, e isso pode explodir, sim, em cima do servidor. Como vocês sabem, vocês são testemunhas, que nós tentamos, por várias vezes, na administração, pegar a cópia integral desse processo. Isso sempre foi dito, inclusive, numa reunião em que estava eu, a prefeita, o vereador Celso e o secretário de administração, em que ele disse que não tinha a cópia integral do processo e, na ocasião, entregou apenas um fragmento de 3 folhas do processo que, para nós, não adiantou de nada, já que o processo tem 381 páginas. Então, o que a gente precisa? Aí, senhor presidente, eu digo que precisa, sim, do posicionamento do servidor e precisa também do apoio dessa casa, para que a gente possa debater o que realmente está acontecendo nesse processo. Porque se deixar do jeito que está, mais uma vez, nós vamos ser penalizados, assim como fomos na questão do abono permanente. Outra situação também que me traz aqui é sobre o projeto de lei 17/2015, que fala justamente sobre a questão do piso salarial do magistério. Esse projeto de lei, ele chegou a essa casa, vamos dizer assim, no apagar das luzes em 2014, já que foi enviado muito em cima do período de recesso, em que o Executivo propunha, na época, a alteração da tabela salarial do anexo 2 do plano de cargos de salário do magistério, que é a Lei 492 de 97. O projeto foi rejeitado na época, até porque não foi apresentada qual forma ficaria essa tabela e também não foi apresentado o parecer jurídico. Só que o projeto de lei voltou agora, o número 17/2015. E da mesma forma, acho que, se eu não me engano, na penúltima sessão, o vereador Celso pediu que fosse, entrou com requerimento pedindo que o Executivo enviasse o tal projeto, mas com o parecer jurídico de lá. E isso parece que até agora não aconteceu. A questão do piso, o nome já diz, gente, é piso. Então, não significa que o Executivo não possa dar, vamos dizer, um reajuste. E outra coisa, eu fiz um levantamento, a gente está sempre fazendo levantamento de números, até para poder contrapor o argumento do Executivo de que não tem recurso, não tem condições de dar reajuste. Eu fiz um levantamento de 2008 até a presente data, a arrecadação, a receita do Fundeb cresceu 132%. E os professores, o vereador Carnei tem a sua esposa aqui também, é professora, sabe disso, e os professores nesse período tiveram apenas 4,99% de reajuste. Então, existe aí uma discrepância entre a arrecadação do Fundeb e valorização do magistério. Quando nós entramos com ofício e pedimos para essa casa não votar a lei do piso, não que a gente queira, vamos dizer assim, determinar as ações dessa casa.
Só que esse projeto, ele fala diretamente do plano de cargo e salário, que é de vital interesse da nossa classe, no caso, os professores, né? E o que a gente quer é estar debatendo esse projeto de lei. Você entendeu, senhor presidente? Porque, se votar de qualquer forma, isso pode prejudicar os professores no futuro. Quando o Executivo propõe a alteração, vamos dizer assim, aqui essa é a tabela, quando ele propõe aqui a alteração da primeira referência, ele tem que fazer também a alteração das referências seguintes. E parece que isso não está sendo apresentado, já que o projeto de lei veio com a tabela antiga e não com a tabela da forma como ela ficaria. Outra coisa também é sobre o projeto de lei 22, que também tem muito a ver com esse processo do Tribunal de Contas. Porque, como eu já disse, o Tribunal de Contas identificou aquele, vamos dizer, o erro em estar vinculando o salário base ao salário mínimo. Então, o Executivo mandou para cá a proposta de alteração da tabela do plano de cargo e salário da 584, mas propôs de uma forma errada. E, se for aprovado dessa maneira, ou seja, vai taxar o salário do servidor até, vamos dizer, o padrão C em R$ 724. Ou seja, a nossa progressão funcional, que é direito nosso, que o nosso plano de carreira dá direito a isso, ela simplesmente vai ser deixada de lado e não vai ser aplicada futuramente por qualquer administrador que entrar, qualquer prefeito que entrar. Eu gostaria que o presidente Luciano, porque até eu estava conversando com ele sobre isso, se ele desse a resposta, se a comissão criada nessa Câmara já chegou a um entendimento de reajuste, até para a gente poder explicar para o servidor o que está acontecendo. Por quê? Eu sei que esse executivo não tem interesse em dar reajuste, mas, infelizmente, o servidor fica agarrado a esses penduricários que vão surgindo na própria condução do executivo. Se existe a data base, que é 1º de maio, então todo 1º de maio a gente já tem que estar com um percentual apresentado. Se a data base é 1º de maio, em fevereiro a gente já tem que começar a discutir o percentual a ser apresentado. Mas não, a data base passou, não apresentaram nenhum reajuste, aí agora o presidente da Casa criou essa comissão, que, ao meu modo de ver, não sei se poderá ajudar-nos na questão do reajuste. Então, seria importantíssimo se o presidente Luciano falasse alguma coisa sobre isso ou encaminhasse alguma coisa já nessa sessão que a gente está passando aqui agora. Em junho, em que tiveram presentes 10 vereadores, em que o Executivo apresentou aqui uma planilha com números que, sinceramente, esses números não batem com os números que o próprio Executivo publica no jornal Bom Dia Doente. Não batem com os números apresentados, por exemplo, pelo Tribunal de Contas. Então, a gente não tem um parâmetro, não é apresentado um parâmetro para a gente poder estar reivindicando um salário. Como eu falei, senhor presidente Luciano, sobre a comissão, foi apresentada alguma coisa, foi falado alguma coisa sobre... A propósito, desculpa deixar aqui, eu estava na reunião ali com o Julinho. E os números também me convenceram. Não fiz comparativo com quadro nenhum, nem divulgação nenhuma de balanço. Simplesmente, pelo conhecimento que a gente tem, o pouco conhecimento que tem em contábil, então não entrei... Não tivemos sucesso nas discussões, fizemos 2 ou 3 extensivas. Depois eu não queria me desgastar mais
Então, eu solicitei, eu disse que eu iria nomear uma comissão, essa comissão tratar disso, que eu não ia mais me desgastar em cima de um assunto que não estava aí conversando. Nesse caso, então, fiz aquela comissão. Hoje, até na reunião, conversei com o Geraldo já entrou em entendimento, e eles marcaram para amanhã, porque eles mandaram algumas planilhas para o Geraldo, mas faltou alguma coisa, então houve um entendimento com o Geraldo e com o Zé Renato, então esperando aproximar amanhã para marcar, para eles irem lá, porque algumas coisas que precisam compor a planilha e o relatório final, vai precisar de buscar outros como é que se diz? Outras fontes de recursos. Para se poder chegar a um percentual. Faltando ainda do fechamento financeiro. Senhor presidente. Mas não, eu estou só falando que não está pronto o relatório, por falta de alguns elementos que amanhã eles entenderam para marcar horário e ir lá, o nosso pessoal aqui vai lá. Eu acredito que na semana que vem a gente tem números aqui nossos. Agora, ele vai concluir o relatório dos dois técnicos aqui, para a gente apresentar em plenário. Agora, quanto relatório, quanto o parecer final da prefeita sobre se vai dar o aumento ou não vai, quanto vai, aí não compete a gente, acontece eles lá. Fica à vontade. Senhor presidente, eu até agradeço a boa vontade do senhor, só que o executivo, ele demonstra que, mais uma vez, ele está fazendo pouco caso dessa casa e fazendo pouco caso do funcionalismo. Como eu já disse aqui, foi publicado aqui no Jornal Bojesuense, dia 15 de setembro, já a data para uma audiência pública sobre o fechamento do segundo quadrimestre. É isso que eu estou falando. Se o executivo já tem números para apresentar o fechamento de quadrimestre, então ele sabe o percentual de reajuste que ele pode dar. Agora, senhor presidente, eu vou entrar num assunto agora. Se o senhor quiser se retirar para a sua reunião, pode ficar à vontade. Eu só queria do senhor que a gente... Precisa mais alguma coisa da minha pessoa? O que eu preciso, o que nós precisamos da sua pessoa, senhor presidente, é que o senhor obrigue o município a cumprir as leis pertinentes ao servidor, porque simplesmente o município está passando por cima do funcionalismo. Quando eu falo obrigar, é daquela forma que a gente propõe, não votar em matérias do executivo que não estão sendo votadas, e principalmente na questão orçamentária, que já vai chegar aqui nessa casa, acredito que no final... Isso vai ter que ter um final, porque eu também não posso ficar com a pauta parada. Então, eu vou fazer minha parte e eu estou solícito às indicações do sindicato, bem como dos funcionários. Mas eu vou solicitar um ponto final da prefeita, uma decisão. E se ela não apresentar um reajuste, senhor presidente? Não, ela tem que dizer que não vai dar o reajuste. Aí, se ela disser que não, a pauta dela vai ser votada favorável? Porque a gente precisa ter essa resposta. Eu já estou recebendo aqui... o juiz está até respondendo para mim, já estão me cobrando, o Ministério Público, já estão me cobrando ações que a Câmara não estão votando matérias de interesse social, de interesse da saúde, e isso nós estamos lhe respondendo, justamente os dois reunidos para isso. Só que eu não posso depois botar o meu mandato ou pagar multa do meu bolso de uma coisa porque aqui é uma instituição. Então, nós temos que dar conta do nosso recado. Agora, logicamente, que
Se ela vai dar aumento ou não, é ela que tem que falar. Agora, a pauta vai ficar cercada até que ela responda. Depois que responder, eu vou ter que cuidar da casa. Não vou poder deixar a matéria do jeito que está. Tudo bem, senhor. Eu estou sendo orientado pelo nosso jurídico. Então, muito obrigado. Desculpa, pode falar. Tudo bem, senhor presidente. Então, o recado já foi dado ao funcionalismo que a matéria vai vir. Então, no dia de votar cada matéria, nós, funcionários, devemos lotar a independência dessa casa e fazer pressão para que vote contra. Porque se existe um PELC no valor de 600 mil, que é de relevância para o município, a perda salarial do futuro... Uma partezinha só para mim. Não, eu vou botar para votar, mas não estou dizendo que é obrigado a votar a favor, não. Mas na hora oportuna. Mas com todo respeito, senhor presidente, mas já tem pelego aqui dentro dessa casa aqui que está doido para votar e votar favorável, dando as costas ao acordo que fez com o funcionalismo. Tudo bem, mas é problema de cada um. Tudo bem, é problema de cada um. Então vamos lá, devemos lotar essa casa e fazer pressão para que vote contra. Se existe, por exemplo, um PELC no valor de 600 mil, em que o secretário de esporte vai para a rádio e ataca essa casa dizendo que é irresponsabilidade não votar o projeto, existe também a perda salarial do servidor que impacta negativamente o comércio, por exemplo, de Bom Jesus, em 300 mil por mês. Esse é o impacto negativo no comércio. Amanhã vai ter uma festa aqui, uma comemoração bonita, festa, isso é sempre bom. Eu garanto que o funcionalismo não vai ter dinheiro para poder frequentar a festa. Então, o que está acontecendo no município? Vamos se administrar, vamos tocar a prefeitura, defendendo os interesses da prefeita, dessa meia dúzia de pelegos e de alguns vereadores que estão levando vantagem desse governo. Por exemplo, o vereador Valdeir, ele poderia ter pelo menos respeito, porque na hora que eu estivesse falando aqui, que eu sou representante de casa, ele estivesse presente aqui. Mas ele não quer ouvir o que eu falo, porque ele tem uns compromissos dele até lá do executivo. Vamos continuar nossa palavra aqui. O vereador Ricardo, só quer falar alguma coisa? O vereador Léo parece que queria ponderar. Era justamente a respeito do que o senhor falou, Rogério. Pode me chamar de você, Léo. Aqui eu acho que o respeito mútuo que a gente já tem um pelo outro já é bastante suficiente. Pode entender. Então, a respeito da pauta que, se eu até entendo a posição do presidente, que tem que dar um andamento como ele está sendo cobrado, se tiver que dar, era a respeito justamente do posicionamento de cada vereador. Porque nós estamos sendo atacados várias vezes, cada sábado, através de secretários e outros abaixo que ficam na tenda do governo, nos atacando a casa em geral. Praticamente dizendo que o vereador não faz nada, não serve para nada. Simplesmente para dizer amém à prefeita. E quando se tem uma restrição aos comandos da prefeita, a casa já passa a não valer nada. Então, a partir do momento que essa pauta entrar em vigor, entrar na pauta, eu espero que cada vereador, pelo menos, honre as causas que vestem, para que não venham aqui, votem com a cara mais lavada do mundo e saiam como se não tivesse acontecendo nada, porque vai provar e vai manchar a casa mais uma vez, e eu gostaria que cada um tivesse a noção, igual você falou, Rogério, que a respeito do comércio, nós estamos sendo responsáveis pelo atraso do município, eu não sei há quanto tempo, para se botar isso no ar, nesse período que estou como vereador, a casa está, se não reagir, vamos colocar aí, pode ter certeza, mais de 30 anos de atraso nós estamos causando no nosso município. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação, vereador. E dizer que, em nome do servidor, eu agradeço a postura que o senhor vem tomando em defesa dos nossos direitos e interesses. Uma parte presidente do sindicato, meu amigo Rogério, colegas vereadores, com relação ao projeto 17/2015, que é uma cópia do projeto 21/22 do ano passado, /2014, né? Esse projeto, ele é inconstitucional,
não precisa, o vereador Celso, ele já automaticamente fez um requerimento ao jurídico para que ele informasse essa casa a constitucionalidade desse projeto. Mais um funcionário. O valor, como o presidente do sindicato falou, o valor é passado pelo Fundeb, aumentou consideravelmente nos últimos anos. Pois é. Nós temos também, eu não entendo a secretária de administração, de educação, porque se ela não consegue pagar o restante, porque ela fez um projeto aqui para beneficiar somente 88, sendo que nós temos quase 400 funcionários lá na educação. E aí eu te pergunto, 88, como ela chegou a esse número? E os outros? A educação tem um fundo. Senhor vereador, do governo federal. Olha só, nós não queremos, vamos dizer, brecar o projeto de lei do PISA, até porque a gente sabe que o município tem a obrigação de votá-lo. Só que a gente quer discutir na base, com o servidor, professor, que é o mais interessado nessa questão. Então, a partir do momento que o executivo manda um projeto de lei para cá, dessa forma totalmente irregular, e depois repete, está confirmando que a gente sempre diz que o executivo considera essa casa, vamos dizer assim, uma casa sem importância, né? Está totalmente errado. O que eu penso é a compreensão dos colegas vereadores, que nós erramos, particularmente, nem todos, né? Vamos dizer assim, os da oposição votaram com firmeza, com clareza e mantiveram a postura de estar em prol dos servidores, em prol da nossa comunidade. Votamos o orçamento de 2015, essa casa concedeu um cheque de 53 milhões da senhora prefeita. Isso contribuiu para que esse descaso com essa casa, esse descaso com os servidores, esse descaso com a nossa comunidade, só venha confirmar. Então, eu peço a compreensão dos colegas vereadores e peço também que o orçamento de 2016 já está nessa casa e que tem um outro pedido de remanejamento de 50%, que vai dar exatamente mais ou menos 60 milhões de reais. Vai dar mais de 60 milhões de reais para o ano 2016. Se vocês quiserem provar de que essa casa tem compromisso com a nossa comunidade, com os nossos servidores, vamos começar a fazer a modificação no orçamento de 2016, suprimindo de 50%, no máximo 5%. No máximo 5%. Que aí nós vamos ter como negociar licitamente com a senhora prefeita. Então, fica aí isso a gente sempre conversa, a gente sempre tenta articular isso. Mas a gente sabe que muitos vereadores dessa casa simplesmente estão atrelados ao executivo. Por quê? Indicam empregos na prefeitura, fala-se também, isso aí um dia a gente vai descobrir que existe um certo mensalinho de uma empresa terceirizada, isso é uma vergonha. E quando as pessoas falam isso, a gente duvida, mas a gente confirma na atitude de alguns vereadores. Porque simplesmente existia um pré-acordo de dar uma suplementação baixa ao executivo para a gente poder barganhar um reajuste salarial. Aí o que deram? Um remanejamento de 50%. É brincadeira, isso que aconteceu. Aí fica muito difícil a gente, de certa forma, até achar que alguns vereadores dessa casa não estão atrelados ao executivo. O vereador quer fazer uma pergunta, quer ponderar em algum sentido, o vereador Celso quer... veja bem, gente, olha só, eu vou só tocar um pequeno assunto aqui, falar de uma pequena, rápido, sobre a questão dos contratados. Eu queria dizer para os contratados, que muitos estão nos ouvindo, e para os funcionários das terceirizadas, principalmente da Sofmag, que nós,
o sindicato, muito menos eu, não tenho nada contra os contratados. A gente tem, sim, contra contratado de luxo, que recebe e não trabalha. A gente tem, sim, contra secretário parasita, tá? Que entra ano e sai ano e não consegue, por exemplo, fazer um campeonato rural. Isso é uma brincadeira, isso é uma vergonha. Em 2011, quando foi criado o cartão alimentação, eu enviei para essa casa, o vereador Paulinho Guadilho estava aqui na época, lembra? Solicitando para que os contratados fossem incluídos também no cartão alimentação. Houve o apoio de alguns vereadores, a prefeita resistiu, mas depois conseguiu conceder. Então, isso prova que nós não temos nada contra contratado. Só que hoje existe 556 contratados dentro da prefeitura. Gente. É um número excessivo. O município, ele sabe que ele não pode contratar, está numa ilegalidade com essas contratações. O que deveria ser feito não foi feito, que é o concurso público. Então, para a gente defender o reajuste, a gente tem que chegar ao ponto e falar, ó, realmente. Mas a gente sabe, como já falamos que algumas contratações são indicadas por vereadores, então isso, de certa forma, dificulta o enfrentamento e a fiscalização de alguns representantes dessa casa para com o executivo. Essa questão de plano de cargo e salário é essencial que o servidor da base, que o sindicato debate, discuta qualquer mudança. Como, por exemplo, eu acho louvável o presidente dessa casa dar a reposição salarial dos funcionários do Legislativo. Só que precisa criar um plano de cargo e salário, precisa dar amparo a esses funcionários, uma graduação, vamos dizer assim, uma progressão funcional. E isso não existe. É louvável que o presidente dê o índice inflacionário, mas precisa debater ganho real, porque vai chegar daqui a pouco o salário dos funcionários dessa casa, ou da maioria, vamos dizer assim, vai estar achatado igual ao nosso. Então, precisa sim colocar na pauta a elaboração, a discussão e elaboração do plano de cargo e salário para os funcionários do Legislativo. É isso que a gente precisa. Até para finalizar, gente, só mostrar aqui algumas pessoas. No dia 15 de agosto, foi fundada no Rio uma nova corrente sindical. Chama Combate. É uma corrente sindical autônoma, vamos dizer assim, ligada ao PSOL, ligada aos partidos de esquerda. Por que eu estou falando dessa corrente? Porque o debate sobre trabalhador tem que ser discutido pela base, tem que ser discutido pelo trabalhador. Não adianta eu me encastelar dentro do sindicato sem ouvir a reivindicação do servidor, sem ouvir a posição de cada funcionário nos seus interesses. Então, essa é a proposta de criar uma nova corrente sindical e, quem sabe, até uma nova central sindical que vá, vamos dizer assim, romper com essas centrais pelegas que a gente tem por aí, CUT, CBT, CGT, essa turma de puxa-saco do governo federal, vamos dizer assim. Finalizando, semana passada, eu recebi um comunicado de mais um processo que a corda do Executivo, vamos dizer assim, implementou contra mim. Eles agora estão querendo, senhor presidente, criar, vamos dizer assim, uma série de processos contra mim para poder me desqualificar e, vamos dizer assim, me desarticular o meu trabalho frente ao sindicato. Eu quero dizer para essa corja que eu não devo nada a eles, gente. Eu entrei na prefeitura através de concurso. Eu fui eleito presidente do sindicato. Eu tenho uma classe para representar. Então, não vai ser conchavo, não vai ser canto da sereia que vai me fazer mudar o meu posicionamento perante as reivindicações da classe. Eu quero dizer que o sindicato hoje no município, não vou dizer que ele seja a panaceia que vai resolver todos os problemas do servidor, mas ele é a única ferramenta que o servidor tem de enfrentamento a essa barbárie que o Executivo está fazendo contra o funcionalismo. Mas para que a gente continue nesse enfrentamento,
E, para mim, é muito desgastante essa questão de estar recebendo processo. É preciso que o servidor apoie o sindicato. É preciso que o servidor rompa, tenha uma ruptura com os vícios que acontecem. Gente, é inadmissível, por exemplo, que o servidor ele não se atente para o que seja uma lei orçamentária. Claro que nem todas as pessoas vão se aprofundar nessa questão, mas chega o período de votar a lei orçamentária, fica somente eu representando o funcionalismo aqui brigando por melhorias. No mais a dizer para a classe que nós precisamos fazer, sim, uma greve no município. Porque o presidente da casa já sinalizou. Não estou botando palavra na boca dele, mas ele já sinalizou que os projetos de interesse da prefeita vão ser votados e a gente sabe os vereadores que estão dentro do jornal da prefeita, que vão votar favorável. Então, como já disse um dia, não tem nada pior para um político do que o povo na rua. E o dia que a gente começar a lotar a dependência dessa casa, eu garanto a vocês que a nossa situação vai mudar. Obrigado, senhor presidente, e boa sorte para nós.